proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu dali e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e queriam tentá-lo. E perguntaram-lhe se a lei permitia um homem se divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: "O que é que Moisés mandou vocês fazerem?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora." Então Jesus disse: "Foi por causa da dureza de coração de Moisés que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Já não são dois, mas uma só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa." Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo as perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: "O homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Padre Léo falava muito sobre o casal, sobre o casamento, sobre uma forma muito bonita que é o casamento. Nós consideramos o casamento como a união de duas carnes. Padre Léo dizia muito que o casamento não é somente uma união, é o encontro daquele casal com Deus. É a hora em que o casamento, é a hora em que os dois selam uma união entre marido, mulher e Deus. Um detalhe muito importante: no casamento não pode haver somente o casamento entre o marido e a mulher. Também deve-se haver o casamento entre marido, mulher e Deus e Jesus. Jesus deve sempre estar no meio, deve sempre estar no centro. Eles não podem esquecer jamais Jesus. O ponto firme, a âncora que mantém um casal unido é Jesus. Por isso tantos casais caem hoje em dia. Não sabem manter na escora de Jesus. Não sabem se manter na força que é Jesus. No Evangelho de hoje, nós temos justamente essa indagação. E é uma indagação muito importante, porque tanto os casais que estão se separando hoje em dia, muitas das vezes eu me sinto na obrigação de trazer este Evangelho para vocês. Então, graças a Deus coincidiu deste Evangelho cair justamente hoje, nesta sexta-feira, às 11 horas. Pois então, vamos lá. Jesus hoje recebe dos fariseus uma pergunta. É permitido um homem se divorciar da mulher? E aí Jesus vai lá e pergunta para eles: o que Moisés escreveu? O que Moisés falava sobre isso? E aí eles disseram. Mas vejam que interessante. Os fariseus estavam atrás de Jesus, não era para poder pegá-lo não era para poder questioná-lo sobre alguma dúvida. Não era para poder tirar alguma dúvida com Jesus. Era para pegá-lo em erro. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou tornar a explicar. Eles estavam prontos e preparados para derrubar Jesus a todos os instantes, a qualquer momento em que ele errasse. Então, a brecha em que eles fizeram a pergunta, como o próprio Evangelho diz, eles fizeram para tentá-lo. E o que eles disseram? A lei permitia o homem se divorciar da mulher? E Jesus sabia da lei. Se ele respondesse que não, os fariseus iam dizer o quê? Olha, tá vendo?
Esse cara se diz filho de Deus, mas está passando por cima da lei de Moisés. Tá vendo? Esse cara aí, ele diz que é filho de Deus, mas não segue a lei. Passa por cima da lei. Jesus, sabendo dos planos dos fariseus, indaga eles novamente. E pergunta: o que diz Moisés? Rebate a pergunta para eles. Primeiro ponto do evangelho de hoje. Quando nós estamos em alguma cilada, quando nós estamos em algum problema, seja com a nossa família, seja com o nosso esposo, seja com a nossa esposa, seja com os nossos filhos, nós devemos sempre recorrer a Jesus. Nós devemos sempre contar com Jesus. Não é tentar resolver sozinho, é tentar resolver com Jesus. Ele é o nosso pouso, ele é o nosso anseio, é a ele que nós devemos buscar. Jesus está conosco a todos os momentos que nós precisamos. E no evangelho de hoje ele arruma uma forma de sair daquela pergunta. Porque se ele respondesse o que é certo, é claro que não é certo. Nós sabemos que não é certo. E Jesus novamente repõe isso daí. No finalzinho ele explica. Nós sabemos que não é certo. Na nossa doutrina cristã, não é certo o divórcio. Porque Deus fez o homem e a mulher. E os dois devem permanecer juntos. Padre Léo falava muito sobre isso. Sobre o que faz o homem se unir com a mulher. E ele dizia isso, detalhe, em 2000. Foi num dos acampamentos da Canção Nova que ele foi. Lá em 2000. E ele dizia que o mundo estava mudando. Que o povo já não conhecia mais as pessoas e queria ficar com ela pro resto da vida. O povo já não estava mais querendo socializar para conhecer melhor a pessoa e depois se tentar pensar em casar com ela. Não. O mundo já estava mais ágil. Se olhou para a pessoa, já estava namorando. Se olhou para a pessoa, já estava quase casando no altar. Era isso que ele dizia lá. E aí ele dizia uma coisa. Que decepção. Ver todos esses casais que se casaram se separando. Porque naquela época o divórcio tinha aumentado. A taxa de divórcio era muito alta. Então Jesus novamente faz esse apelo. Temos algum problema? Temos alguma estabilidade na nossa vida? Contemos com Jesus. Não é ficar rebatendo o problema. Nós temos muito isso, né? Rebater o problema. Ah, depois eu resolvo. Ah, deixa. Ele é assim mesmo, ele não vai mudar. Ah, deixa. Ela sempre faz assim, ela nunca vai mudar. É. A gente não procura tomar a iniciativa de resolver o problema, de resolver aquilo que está nos machucando. E aí aquilo que está nos machucando, que é só um raladinho de nada, vai se transformando num maior, uma ferida maior. É muito interessante a gente ver uma ferida de desgaste, quando a pessoa fica muito tempo em cima de uma cama e ninguém cuida dessa pessoa. A ferida vai começando a corroer, porque ela não vai trabalhando com a cartilagem, não vai trabalhando com os ossos, não vai andando, não vai se locomovendo. E aí a ferida vai corroendo, vai começando a abrir, vai começando a inchar, vai começando a aparecer os ossos. Fica aquela coisa medonha. Assim é o pecado na nossa vida. Se nós deixamos que o erro entre e não contamos com Jesus, acaba que o pecado vai se instalando, o erro vai entrando. Então, primeiro ponto, precisamos contar com Jesus. Sempre, todas as dificuldades que nós tivermos. Segundo ponto, aí então os fariseus recebem esse questionamento de Jesus. Questionamento muito forte. Moisés escreveu essa carta para vocês
porque vocês são duros de coração. Mas o homem e a mulher, o homem foi feito desde o princípio para a mulher, e a mulher para o homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá em matrimônio, assim como a mulher. Caríssimos irmãos e irmãs. Já deu para entender o que Jesus está querendo alertar no evangelho de hoje também, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá em matrimônio. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver fielmente com aquela pessoa que nós amamos até o último dia de nossa vida. Jovens, as pessoas que não se casaram ainda vão falar assim, mas o casamento é mil maravilhas. Mas viver com a pessoa que a gente ama é gostoso. Nos primeiros dias. Todo mundo fala isso. Nos primeiros anos, o casamento é uma felicidade. Tudo vai bem. Dá uns 5, 6 anos, começa a dar os problemas. Você começa conhecendo o lado da pessoa que você não sabia. Você começa sabendo de coisas que a pessoa não tinha. Novamente, voltando para o primeiro ponto do Evangelho. É necessário contar com Jesus. Porque você começa conhecendo pontos da pessoa que você não sabia que ela tinha esses pontos. Você começa conhecendo lados da pessoa que você não sabia que ela tinha esses lados. Aí você começa a decepcionar-se com a pessoa. Começa a se chatear com a pessoa. Aí vem os pecados da vida. Que o amigo vai lá no bar com você e fala: Não, é só uma vez só. Aí você aceita e vai. Que uma pessoa vai lá com você numa festa e fala: Não, é só uma vez só. Aí você aceita e vai. Cuidado! Falta Jesus no nosso meio. Falta Jesus em nosso meio. Então, o segundo ponto é: falta Jesus no meio. Os discípulos de Emaús são um exemplo muito claro. Faltava Jesus no meio deles. Enquanto eles não entenderam que Jesus estava com eles, foi preciso Jesus partir o pão para eles verem Jesus. Enquanto eles não perceberam Jesus, andavam de cabeça baixa. Andavam tristes, porque largaram tudo para segui-lo. Falta Jesus no meio dos casais. Por isso tantos se divorciam. Por isso tantos se separam. Por isso tantos se corrompem dentro das famílias. Por isso há tantas brigas dentro de casa. É triste. Tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. Do nada começa a surgir uma briga. Por qualquer motivo banal. Falta Jesus no meio dos casais. Se o primeiro ponto era pedir a Jesus, o segundo ponto é deixar que Jesus entre. Terceiro ponto do evangelho de hoje, só pra gente finalizar que já são 14 minutos. Perdão, falo demais. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo as perguntas. E Jesus respondeu: O homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar do marido e se casar com outra, também cometerá adultério. Por que você se casou? O Padre Léo, uma vez, ele falou que ele foi na casa, ele estava na casa paroquial, na secretaria, e aí uma pessoa virou para ele e falou assim: Padre Léo, eu tô com um problema muito sério.
Eu tô com um problema muito sério, tô brigando muito em casa com meu marido. Aí ele perguntou, né? Mas vamos lá. Por que que você se casou com o seu marido? Aí ela respondeu: ai, porque ele é lindo, inteligente, ele me levava café da manhã, né, no serviço. No dia dos namorados, ele lembrou de mim, levou uma caixa de bombom pra mim, né? Ele sempre cuidou bem de mim, sempre me valorizou, me chamou de bonita. Parabéns. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Se nós se casamos pelas aparências, porque fulano de tal é bonito, porque fulano de tal é educado, nós esquecemos do lado chato da pessoa. Não casar-se com as aparências é importante. A aparência de um casamento é bonita. Parece ser bonito. Mas quando bate de primeira dificuldade, nós pensamos em desistir. Precisamos contar com Jesus. Até mesmo antes de se casar. Peraí, será que a pessoa que eu vou escolher é certa para a minha vida? Por isso existe o namoro. Namoro não é colocar somente um bambolê no dedo. Padre Léo falava isso. Namoro não é colocar um bambolê no dedo. Namoro é compromisso sério. É você descobrir o outro lado da pessoa. É você entender como a pessoa é. É você entender por que a pessoa faz aquilo. Como a pessoa faz aquilo. E se for o caso, desistir enquanto há tempo. Deus não castiga quem desiste do namoro. Muito pelo contrário. Deus ajuda. Porque eu acho que é a hora mais difícil da pessoa quando a pessoa é obrigada a se separar do outro. Por causa de algum problema que o outro cometeu. Ou que a pessoa mesmo cometeu. Ou que os dois cometeram. Nessa hora, Jesus precisa estar junto. Então, o terceiro ponto é isso. Não podemos se casar com as aparências. Não podemos se casar com os visuais. Dar tempo àquilo que é necessário. Nossa mãe sempre fala assim, né? Vai com calma. Tá muito cedo. Espera um pouco. A mãe sempre fala isso. Então, que no Evangelho de hoje nós consigamos refletir muito sobre esses três pontos. Colocar Jesus no nosso meio, recorrer a Jesus e não casar pelas aparências. É muito importante isso para a nossa vida e para os nossos casais que no Brasil tanto necessitam dessa reconstrução. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.